Fala, turma! Vamos lá então falar um pouquinho sobre função de primeiro grau, tá? A partir de agora, o nosso curso, ele vai começar a andar um pouco mais rápido, por assim dizer. Porque a partir de agora a gente vai começar a ser massacrado por função e inequação, função e inequação, função e inequação. Então vai, primeiro grau, segundo grau, inequação, modular, inequação, exponencial, inequação. Então, a partir de agora, a gente vai começar a andar um pouco mais rápido do que a gente andou até agora. E tudo que a gente aprendeu lá atrás, inclusive tá no YouTube Matemática Básica, se você assistiu esse curso, ali tá tudo que você precisa saber para conseguir chegar a partir de agora. E aí, a gente vai fazer então o máximo possível de ter uma aula teórica, uma de exercícios, uma teórica, uma de exercícios, uma teórica, uma de exercícios. Tudo bem? E a gente vai assim até o fim do ano, esperando conseguir concluir a matéria, já que nós tivemos uma dificuldade aí durante o ano, mas espero que dê certo. Vamos lá então? Função de segundo grau. A função de segundo grau tem primeiro grau, né? Desculpa. Tem a seguinte cara. F de x, lembra lá? Se você não viu a aula ainda, já postei, ela tá aí. É uma relação. A função é uma relação. E como eu chamo ela? De f de x. Porque é uma função de x. Tá? F de x é igual a ax mais b. Sendo que o a pertence aos reais. E esse asterisco? O que é esse asterisco? Se você não sabe, volta na aula de conjuntos numéricos. Isso significa o a, esse número, pertence aos reais diferente de zero. Tá? Se tem um asterisco, é diferente de zero. Por que ele é diferente de zero? Porque se ele fosse igual a zero, não ia ter o x, não ia ter incógnita. E aí não ia ter como ter a função de primeiro grau. Se não tiver incógnita, não é uma função, tudo bem? Não seria um f de x sem o x. Opa, você adia, sempre adia. Nunca atualize seu computador. Fica a dica para vocês. Vamos lá. E o b pode pertencer aos reais, né? Qualquer número pode ser o b. Tudo bem? O a tem um nome específico, que é o coeficiente angular. Coeficiente angular. O que significa? Significa que é ele que vai dizer qual a inclinação da sua reta. Spoiler, a função de primeiro grau graficamente é uma reta. É o spoiler. E a inclinação dela vai ser definida pelo a. E o b é o nosso coeficiente linear. E daqui a pouco eu falo melhor o que é. Beleza? E como eu resolvo uma função de primeiro grau? Bom, resolver uma função de primeiro grau é o seguinte. Por exemplo, eu tenho lá um f de x é igual a um 2, no lugar do A eu coloquei o 2, no lugar do B eu coloquei 1. 2x mais 1. Vamos supor que o cara contou uma historinha para você e aí você chegou nessa função, né? Função de primeiro grau, normalmente eles contam a historinha e você constrói a função. Vamos supor que esse x represente, sei lá, tempo. E ele quer saber o que acontece no tempo 5. Se o x é tempo, ele quer saber o tempo 5, o que você faz? Você descobre o f de 5. E o que é o f de 5? No lugar do x você coloca o 5. Então 2 vezes 5 mais 1 dá 11. Tá? Então como você resolve uma função, né? Se ele quer que você substitua o x, você substitui o x. Se você quer ver graficamente uma função, você precisa encontrar as raízes. Encontrar as raízes é o seguinte, é você saber aonde vai tocar o x, desculpa. Então, como assim? Vou construir um plano cartesiano, que eu esqueci de construí-lo aqui. Mas construí-lo de forma rápida. Maravilha, bem rápido. Tudo bem? Quando a gente fala encontrar a raiz, o que eu quero saber é o nosso querido
f de zero. F de zero não, desculpa. F de x igual a zero. Aí sim. Então, quando eu falo eu quero encontrar a raiz, eu quero saber o f de x igual a zero. Pensa comigo. Aqui é o y, aqui é o x. Isso é um plano cartesiano. Lembra que o f de x é o y? Eu quero um lugar onde o y seja igual a zero. Então eu quero o valor de x quando o y é zero. E quando o y é zero? Em qualquer lugar da abscissa. Significa então que para encontrar as raízes, eu devo pegar o f de x e igualar a zero. Por exemplo, está lá nosso f de x igual a 2 vezes x mais 1. Eu quero saber quais são as raízes. Eu faço? No lugar do f de x, eu coloco zero. Zero. Então, x vai ser igual a menos 1 sobre 2. Essa é a nossa raiz. Aqui eu construí um gráfico ruim pra gente, né? Então, vou colocar ele mais para lá. Maravilha. Agora sim. Muito bem. Muito bem, parabéns. Então, o nosso x vai ser o menos meio. Menos meio. E esse ponto é a nossa raiz. Tudo bem? Então, quando eu falo... eu quero saber qual é a raiz dessa função. Se eu quero saber qual é a raiz dessa função, eu quero saber onde toca no x. Se eu quero saber onde toca no x, eu quero o y igual a zero. Agora, se ele te der a função, e essa função vai ser em função de alguma coisa, e ele quer saber um valor específico dessa coisa, aí você substitui o x. Tudo bem? Quando a gente for fazer alguns exercícios, vai ficar mais claro. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre a análise gráfica de tudo isso que está acontecendo. Primeiro de tudo, para analisar graficamente, a gente tem que pensar no coeficiente linear, que é onde toca o y. Johnny, você falou que o b é o coeficiente linear. Mas perceba, eu tenho f de x igual a x mais b. Certo? Aonde toca o y? Onde toca o y? Vou fazer um meia boca aqui, vai. Aonde toca o y? Vamos supor que toque aqui, ó. Olha para baixo. É onde o x é zero. Significa que onde toca o y é o f de zero igual a vezes zero mais b. Perceba que f de zero é igual a b. Então, sem precisar resolver, só olhando, a gente consegue saber aonde toca o y. Por exemplo, no nosso querido ali em cima, ó, 2x mais 1. No nosso queridane, f de x é igual a 2x mais 1. Aonde toca o eixo y? No f de zero. F de zero é igual a 0 mais 1. É o 1. Significa que esse gráfico vai passar por aqui, no 1. Tudo bem? Esse é o coeficiente linear. É onde o gráfico toca o eixo y. Olhei para a função f de x é igual a 2x mais 1. Eu sei que esse gráfico vai passar pelo ponto 0, 1. Vai cortar o y no ponto 1. Tudo bem? Legal. Coeficiente angular. Aí o esquema é outro. Porque o coeficiente angular, é o que eu disse, ele vai falar para você da inclinação. E existem duas inclinações. A crescente, não é com essa letra que eu escrevo. Crescente. E a decrescente. A crescente vai rolar quando o A for maior que zero e a decrescente vai rolar quando o A menor do que zero. Como assim? Olha para cá, vou fazer uma meia boca aqui, ó. Quando o A for maior que zero, a gente vai ter um gráfico desse jeito assim, ó, crescente. Quando o A for menor que zero, a gente vai ter um gráfico decrescente. Por exemplo, no nosso queridane aqui, ó, no f de x igual a 2x mais 1.
Dá o pause e diz para mim qual dos dois gráficos se parece mais com o gráfico de 2x mais 1. Já deu pause, né? Ó, ele corta o eixo y no 1. Então poderia ser tanto esse quanto esse, né? Poderia ser 1 aí. Só que o A é maior do que 0. Significa que ele é crescente. Então esse gráfico tem mais a ver com esse. Então quando o A é maior que 0, é crescente. Quando o A é menor que 0, ele é decrescente. Maravilha? Legal. Vamos fazer uns exemplos aqui. Primeiro exemplo. Ele dá pra gente um f de x é igual a 4x menos 1. Aí ele quer saber aonde é a raiz, né? Ele quer saber a nossa querida raiz. Então vamos lá. Se ele quer a raiz, o que eu preciso fazer? O f de x vira 0. 4x menos 1. Passei o 1 para lá. 4x. X é igual a 1 sobre 4. Então ele toca aqui, ó. Sobre 4. Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos encontrar o coeficiente linear. Eu já sei que o coeficiente linear é aqui, é o B. Então B é o menos 1. E o que é o menos 1? É onde toca no Y. Aqui, ó. O 4 está aqui, 1 vai estar mais ou menos aqui, né? Menos 1. Perceba que se eu conseguir fazer essa reta, não é tão simples quanto parece no mouse, né? É que deu, né? Perceba que ela é crescente. O 4 é maior que 0. Ela é uma reta crescente. E passa pela raiz, né? 1 sobre 4, né? Quando o y é 0, o x é 1 quarto. E quando o x é 0, o y é menos 1. Né? Perceba que o nosso b é o f de 0. Né? 4 vezes 0 é 0, menos 1 é menos 1. Então a gente consegue construir um gráfico facilmente de uma função de primeiro grau. Tudo bem? Esse aqui é o exemplo 1. Vamos falar um pouquinho sobre uma outra parada que eu falei para vocês, que é sobre o coeficiente angular, que é o seguinte. Vou voltar para lá. O coeficiente angular a gente pode encontrar da seguinte maneira. Você pode saber a angulação. Então, por exemplo, você pode saber esse ângulo aqui, ó, chamado de alfa. E daí você sabe que o A vai ser tangente de alfa. Ou você pode conhecer dois pontos. Então, por exemplo, você sabe onde o gráfico corta no x e onde o gráfico corta no y. Você vai conhecer dois pontos, certo? E aí você faz a seguinte equaçãozinha para conseguir resolver isso. y2 menos y1 é igual a x2 menos x1, tá? E você consegue resolver. Por exemplo, vamos supor que eu tenha os pontos 3 raiz de 3, P1 vamos chamar, vai? E o P2 é o nosso 6 raiz de 27. Eu tenho uma função que eu não sei qual é ela, e eu sei que esses dois pontos participam dessa função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau. Tudo bem? E eu quero saber qual é a angulação dessa função, desse gráfico. Quero saber qual é o ângulo desse gráfico. O que eu faço? Eu sei que o A é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Certo? Mas, Johnny, o que é y2, y1, x2, x1? Você escolhe um dos pontos para ser o seu primeiro ponto e o outro ponto para ser o seu segundo ponto. Eu vou de P1 e P2. O P1 vai ter o x1, o primeiro elemento sempre é o x, o segundo elemento sempre é o y. O primeiro elemento sempre é o x, o segundo elemento sempre é o y. E aí você substitui lá. Então, vamos lá. Nosso x2 é o nosso raiz de 27. Nosso x1 é o raiz de 3. Sobre o nosso x2
é o 6. Nosso x1 é o 3. Perceba que 27 é 3 vezes 9. Tirando a raiz dessa galera, vai sobrar 3 raiz de 3. Menos raiz de 3. Sobre 3. Desculpa, galera. Aqui tá errado, tá? Aqui não é 27. E não é 27. Saia da minha vida. Aqui é o nosso querido 12. Tá. 12. Tudo bem? Mais o mesmo, tá? O 12 é 4 vezes 3. Então aqui também é 12, né? 12. O 12 é 4 vezes 3, ou seja, saindo dessa raiz, vai ficar um 2, raiz de 3. Tudo bem? Senão não dá certo, tá? O 27 não vai dar muito certo. Maravilha. Então, Johnny, eu não sei, eu não entendi essa do raiz de 12 é o 2 raiz de 3. Lembra daquela galerinha lá, ó. Lembra que eu posso escrever o raiz de 12 como 4 vezes 3. E, pela regra de adiciação, se você não lembra, volta na aula para assistir. Eu posso escrever isso como 4 vezes raiz de 3. E o 4 eu sei que é 2. 2 raiz de 3. Tudo bem? Então aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? 2 raiz de 3 menos 1 raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. Só que eu não quero isso, eu quero saber qual é o ângulo. Só que você sabe que o A é tangente do ângulo. E você sabe quanto que ângulo a tangente é raiz de 3 sobre 3. O nosso ângulo é igual a 30 graus. Tudo bem? Beleza. Óbvio. Se alguém te der um gráfico e falar, ou a função, né? Te dar um gráfico ou uma função e te falar qual é o ângulo, você não vai procurar um número tão ruim como 3 e o raiz de 3, ou 6 e raiz de 12. O que você vai procurar? Você vai igualar o x a zero e vai encontrar um ponto quando o x é zero. E você vai igualar o y a zero. Você vai encontrar um ponto quando o y é zero. E aí você vai fazer o coeficiente angular usando esses dois pontos, onde toca o x e onde toca no y. Por quê? Porque você vai estar lidando com zero, vai ser um número mais fácil. Tudo bem? Mas caso o exercício só te dê dois pontos, você vai ter que usar eles mesmos. Tudo bem? De boa? Tranquilíssimo? E é isso, pessoal. Espero que tenha sido bom para vocês. E até a próxima.